Cansado, frustrado, sem energia, tá tudo bem, não se culpe, tá? Vamos começar por aí. Tá tudo bem, não se culpa. Isso, sabe o que é isso? Isso é ser humano. Você sabia que você é humano? Não sei se alguém te contou. Pois é, eu também, pra mim é difícil aceitar que eu sou humana. Vamos nomear o que você sente. Bem-vindos aqui a Aroma de Emoções. Hoje é um episódio especial, vamos começar a falar dos artigos que eu coloco lá no El Tiempo. O artigo em português já está no nosso website, se você ainda não está lá, clica aqui no link. Se quiser ler o artigo enquanto vê, ou se quiser só escutar também, bem-vindo só para escutar, mas hoje a gente vai falar de uma coisa muito especial, que eu tenho até aqui tudo anotado para vocês, para não perder nenhuma parte do que está lá. E quero começar com uma pergunta para você. A gente vai tomar esse café aqui, daqui a pouquinho eu vou falar desse café. Mas vamos já começar com uma pergunta para você refletir. Janeiro é realmente um novo começo ou é somente uma continuação? Você já parou para pensar nisso? Porque aqui vai ser um espaço para a gente refletir sobre a culpa, o cansaço e essa cilada que às vezes a gente cai de que janeiro é um começar do zero. Será que é isso mesmo? Vai pensando aí e eu vou preparar o meu café. Prepare o seu café, prepare o seu chá, para a gente ter esse momento aqui cheio de aromas de emoções. E quero falar um pouquinho desse café maravilhoso, que é da Exótico Café Especialidades, que é da minha amiga Verônica. E é da Costa Rica, um café super especial da Costa Rica. Hoje a gente está fazendo esse café aqui, que é o Red Honey. Está disponível também em vários lugares. É um café delicioso que a gente vai tomar aqui hoje. Vamos preparar o meu cafezinho, prepara o seu café aí. E só falar um pouquinho da Verônica, é uma pessoa muito especial que eu conheci aqui nos Estados Unidos e tem esse trabalho lindo com esse café delicioso. Então você está convidado a tomar esse cafezinho com a gente. Então vamos lá. Já pensou aí? Será que janeiro é realmente um novo começo ou é somente uma continuação? O que você acha? Já tem uma resposta? Então vamos junto pensar. Muito prazer, eu sou a Rebeca Macedo e quero te convidar para a gente falar um pouquinho, ter uma conversa franca aqui, né, sobre sentimento, essas coisas que a gente sente em janeiro e quase ninguém fala, né, que é essa ressaca emocional que a gente sente e que aparece logo depois da virada do ano. Vocês já pensaram nisso, que a gente tem essa ressaca emocional? Bom, então vamos lá, vamos tomar o seu cafezinho, vou tomar meu cafezinho aqui, deixa eu colocar esse aqui para não fazer sujeira, né? Vamos lá. Então, muito bom. Quem gosta de cheiro de café aí? Quem gosta do cheiro? Às vezes a gente começa a comer, a provar as coisas pelo cheiro, né? Eu adoro o cheiro. Então, sabe aquele peso de começar o ano assim já cansado? E aí você começa já cansado, meio culpado, porque você já vê que tá cansado e sente culpa. E como se você estivesse já falhando logo no começo do ano, né? Você já sente essas coisas aí? Eu também sinto, viu? Eu tenho várias síndromes aí, inclusive de impostor. Pois é, então hoje a gente vai falar exatamente disso. Então, vou colocar aqui alguns pontos para você, quero saber se você fez isso. Porque talvez, no final do ano, até mesmo se você acompanhou minhas redes sociais, eu falei muito do e-compass, né? Não sei se você fez o seu e-compass, não sei se você fez só uma lista de metas, ou o que você fez. E eu quero saber de você se você já deixou agora no começo de janeiro, que no comecinho de janeiro, metade de janeiro, sabe aquela lista que você fez? Você já descontinuou alguma coisa? Já começou, já parou do que você já tinha prometido? E você achou que ia simplesmente acordar no dia 1º com energia nova, mas aí só estava cansado? Aconteceu isso com você? Pois é. Não sei se é familiar e você acha que está sentindo isso sozinho. Deixa eu contar a notícia para você, viu, amigo? Tomar meu café aqui. Peraí. Essa sensação é mais comum do que parece. Não é só você que está sentindo esse cansaço, essa culpa, ou que tinha essa idealização, por mais que você já viveu vários anos, né, e todo ano vira, mas você sai com a mesma perspectiva. Ah, não, 1º de janeiro muda tudo. Não é assim, gente, não é assim. Então, quero te contar uma história que me inspirou a fazer esse artigo e para a gente reflexionar, para a gente ter essa reflexão, né? Eu estava num café com uma amiga, Diana, e
a gente sempre chega lá no café, ela estava tomando um cafezinho dela, eu já cheguei e falei assim, e aí, Diana, como é que você tá? Aliás, eu nem perguntei para ela como é que ela estava, eu simplesmente cheguei no café, eu estava sentando, pedindo meu café, ela, Rebeca, eu já desisti de duas das minhas metas do começo do ano. E eu, como assim você já desistiu das suas duas metas do começo do ano? Me conta mais sobre isso. E eu percebi que é um sentimento que muitas pessoas passam. Então eu falei assim, por que não escrever sobre isso? Por que não falar sobre isso? Porque às vezes a gente fica no nosso próprio mundo, na nossa própria cabeça, e a gente pensa que é só a gente que sente o que a gente sente. Mas não. E é por isso que eu gosto de tomar tanto cafezinho com as amigas, com pessoas que eu quero, pessoas de trabalho, porque num café a gente às vezes fala coisas que normalmente a gente não abre para as pessoas. É um espaço que eu falo que também é uma terapia. Muitas coisas são curadas no café com um amigo, com a amiga, né? Como é bom a gente poder tomar um café com um amigo, né? Por isso que eu tô tomando esse café aqui com você, que você também já faz parte da minha vida. Então vamos lá. E aí eu falei assim, bom, vamos falar e que você entenda que tudo bem se sentir assim, você tem que acolher esse sentimento, e que o ano novo não é simplesmente um botão mágico de recomeço. Ele é, na verdade, um uma ressaca, porque a gente já vem de um final de ano, né, que passaram muitas coisas, também a gente se frustrou porque a gente não cumpriu as metas do ano passado. Né? Então não é que você simplesmente vai virar a chave, você já vem de um cansaço acumulado daquelas coisas, né? E eu quero trazer uns dados aqui para vocês que eu anotei aqui, para vocês entenderem. Que em janeiro é onde tem a maior busca sobre ansiedade, uma das maiores buscas de ansiedade no Google. Também na Inglaterra é o maior índice de separação é em janeiro. As pessoas ficam colocando na meta do ano inteiro, quando chega em janeiro vai e separa, né? E também na Espanha, as pessoas falam que é um mês onde as pessoas procuram muito terapia porque estão se sentindo esgotadas, né? E aí você acha que é só isso, só com você. Não, amigo, acontece no mundo inteiro, em qualquer lugar. Você vê, Inglaterra separa demais, a Espanha, as pessoas estão esgotadas, busca na internet sobre palavras-chave no Google sobre ansiedade. Então é em todo lugar. Só que o marketing, né, as redes sociais pregam isso, o novo eu, recomeço, tudo novo. Como se fosse uma chave mágica que você pode apertar e isso é tudo novo, e não é assim. Né? E você não leva em conta o peso emocional que atravessa o calendário. Porque a gente já vinha com peso emocional, especialmente se você não tem esse hábito de ter cuidado com a tua saúde emocional. Então, você já vem arrastando um peso emocional do ano passado e você tem a ilusão de que vai virar a chavinha meia-noite e vai desligar o peso emocional? Não, ele não desliga. Só que você colocou mais metas, só que você não pensou, né? Mas vamos lá, tudo tem solução, não é que tá tudo perdido, não. Então você tá cansado, frustrado, sem energia, tá tudo bem, não se culpe, tá? Vamos começar por aí. Tá tudo bem, não se culpa. Isso, sabe o que é isso? Isso é ser humano. Você sabia que você é humano? Não sei se a gente te contou. Pois é. Eu também, pra mim é difícil aceitar que eu sou humana, tá? Às vezes eu acho que eu sou, meu marido fala, né, que eu acho que eu sou a super Mulher Maravilha, né? Mas não sou nada. Tá longe, gente, né? Então, tira a sua capa de super-herói, coloca ela aí de lado, queima. Eu tô tentando queimar a minha porque ela vai, renasce, parece, como que é aquele Adventure que renasce de novo, sei lá. Fênix. É a Fênix, você sabe, você faz que a capa vem e renasce como a Fênix aqui. Então vamos lá, porque gente tem que jogar a capa fora, então não se culpe, você é humano. Não sei se você sabia disso, mas se não sabia, agora eu já falei, uma vez que a gente sabe que a gente é humano, não tem mais como saber, né? E eu já me senti assim, como uma fraude emocional, né? Porque a gente fica assim com essa frustração, porque a gente diz que é uma fraude emocional, porque você planejou, você refletiu, você meditou, e mesmo assim não se sente nova em janeiro. Aí você fala, pronto, sou uma fraude, pra quê? Não vou nem brigar contra isso. Vou aceitar que eu sou a fraude, viver assim, nessa fraude. Mas não, tá tudo bem. E eu queria que vocês pensassem uma coisa. Refletir não é processar, tá? Refletir não é processar. Vou repetir de novo. Por quê?
processar é outra coisa. E também lembra que as emoções não seguem calendário, tá? Ela não sabe se é dezembro, se é janeiro, se é metade do ano. As emoções, elas estão aí o tempo todo, 24/7. Então, por isso que é importante. Então, vamos começar. O que a gente pode fazer com tudo isso? E sobre o que eu falei, refletir não é processar. O que é? Refletir não é tomar ação. Tem uma coisa que eu costumo falar para muitas pessoas, assim, ai, Rebeca, mas eu medito, eu penso tanto. Então tá bom, então para de pensar e vai agir. Porque, às vezes, tem uma coisa que eu costumo falar que é a parálise da análise. Que você analisa tanto, você pensa tanto, constrói tantos cenários na sua cabeça, que você simplesmente paralisa de tanto pensar. Então, não é bom a gente também ficar na parálise da análise. É um termo que eu vou patentear, parálise da análise. Porque a gente, tudo bem, eu acho que a gente tem que sim tomar, tudo bem não, a gente tem que ter um tempo de refletir, até porque esse mundo, ele rouba isso da gente, o tempo, né? Que ele tem tantas, mas esse é outro assunto, não quero sair muito daqui não, né? Porque a gente tem tantas distrações, né? Tudo tá feito pra gente se distrair, pra gente não ter esse tempo de olhar pra dentro. Então, sim, a gente tem que meditar, olhar pra dentro com verdade, a sua verdade, não a verdade dos influencers da internet, tá? Porque todo mundo querendo plantar uma ideia na tua cabeça, e não é, porque não somos iguais, somos mais de 7 bilhões no mundo, e cada um de um jeito, cada um tem uma verdade, cada um tem uma história, cada um tem seus óculos. Eu falo que a gente tem sempre um óculos pessoal. Então, o que funciona pra um não funciona pro outro. Então, assim, refletir não é processar, porque não é tomar ação. Então, não fica na parálise da análise, porque você precisa também, ok, pensei isso aqui, vou tomar uma ação diferente, porque as coisas só mudam na ação. Se você não toma ações diferentes, não tem resultados diferentes, então por isso. Ok, então vamos aqui, como que a gente começa a arrumar essa bagunça toda. Rebeca, eu nem quero mais assistir, porque eu já vi que tem um monte de problema. Não, calma, fica aí, vamos resolver. Vamos junto, eu também tô crescendo, tá? Eu falo pra vocês, eu me escuto. Às vezes eu escuto meus podcasts, juro por Deus, eu leio minhas matérias, porque eu fico precisando, né? Às vezes eu esqueço. Ainda bem que tem amigas que me lembram. Ah, não era você mesmo que escreveu sobre isso? Pois é, né? Você vê até comigo também. Então, antes de você se cobrar, ou antes de você até mesmo, se você não fez a lista ainda, mas na sua cabeça, antes de você começar a fazer a nova lista de metas, eu quero que você faça um exercício simples, que é respirar fundo, assim, ó. Respira e pergunta a você mesmo. Olha a pergunta, anota aí. O que eu realmente estou sentindo agora? Eu vou até tomar um café depois dessa. Eu vou pensar também o que eu estou sentindo agora. E aí, pensou? Você tá com cansaço? Você tá com tristeza? Você sente uma pressão? Ou você sente um vazio? O que você sente? Por que é importante dar nome? Inclusive, eu escrevi isso aqui no meu livro, Como se chama isso que ciência está em espanhol, mas logo mais vamos ter novidades em português. Fica aí no canal, fica aí esperando que tenha fé. Vai chegar, meu público brasileiro. Eu acredito realmente que quando a gente começa a dar nome no que a gente sente, é um primeiro passo para a gente começar a transformar. Nas minhas mentorias, tem uma parte que eu sempre pergunto assim para as pessoas. Qual é o pior inimigo? As pessoas falam assim, como assim o pior? Eu falei assim, o pior vilão que você pensa. Um vilão assim, que parece um vilão que você não gostaria de enfrentar esse vilão. As pessoas vêm logo com Coringa, vem não sei o que, aí o pessoal é meio viciado no Avengers, né? Então fala assim, o Thanos, não sei quem. Aí só pra se formar um monte de vilão, eu deixo todo mundo falar. E eu falo assim, olha, na minha opinião, o pior vilão que eu não gostaria de enfrentar é um homem invisível. Aí todo mundo fica olhando pra mim assim. Por quê? Quando a gente não consegue ver ou não sabe sobre com quem a gente está lutando, como é que a gente vai enfrentar? Então, por isso que para mim, o primeiro passo é você dar nome, o nome correto na sua emoção. A gente é muito superficial. Vocês sabiam que existem mais de 60 emoções catalogadas? Ele fala assim, Rebeca, 60, eu só tô triste, com raiva, estressada. Pois é, a gente tem que colocar nome e colocar o nome certo em cada emoção.
a gente começa a transformar ela. Só dela ter um nome, a gente já sabe com quem a gente está lutando. Então nem sempre é só tristeza, pode ser outra coisa além dessa tristeza. Então vamos lá. Então, primeiro passo isso. E lembra que janeiro não precisa ser um começo forçado. Ele pode ser apenas uma continuação gentil do que aconteceu. Um tempo também de acolhimento. Não precisa sair desembestado em janeiro, querendo transformar tudo, porque até é uma mentira que não é sustentada depois. Né? Às vezes a gente sai que nem um cavalo, não, começou janeiro, vamos, vai, corre, vai, não sei o que, faz, acontece. Quando chega a 20 janeiro, você não aguenta mais, aí você desiste de tudo. Então, que tal se agora em janeiro, em vez de você sair correndo como louco em cima daquelas metas que você escreveu e nem pensou sobre elas, e nem refletiu sobre o que você estava sentindo, que tal se você começar agora com mais gentileza e tomando tempo para entender tudo o que aconteceu e o que você quer que aconteça daqui para frente, né? Então, vamos lá. E se isso tocou você, eu quero te fazer um convite. Entra na comunidade Aroma de Emoções, porque lá a gente vai falar cada vez mais sobre isso, a gente vai trazer mais, vai ter exercícios, vão ter e-books que você pode baixar, ou exercícios que você pode baixar gratuitamente para você conseguir já aplicar no teu dia a dia e melhorar a tua saúde emocional. Então fica o convite aqui. E também na comunidade Aroma de Emoções, na comunidade Aroma de Emoções, a gente não fica fingindo que tá tudo bem lá não, tá? Não tem esse falso positivismo. Às vezes eu confundo, gente, espanhol com português. Se é alguma coisa em espanhol que me perdoa, tá? Não tem esse falso positivismo que pregam nas redes sociais, onde, tudo bom, felicidade. E, inclusive, esse podcast aqui é para falar sobre isso. Que também eu quero que vocês reflitam uma coisa. A felicidade, hoje em dia, tem uma questão que está sendo abordada que é assim. Será que as pessoas pensam assim, que felicidade é uma escolha? Será realmente que a felicidade é uma escolha? Então, você vê que... E é uma coisa que eu caí nessa cilada, eu vou contar para vocês. Porque foi um discurso que foi tão implantado na nossa cabeça que felicidade é uma escolha, que a gente acaba repetindo sem pensar. E também, na comunidade de emoções, esse momento para você parar para analisar e para desconstruir os discursos também. Porque talvez eu já repeti muito isso, e quando caía essa ficha na minha cabeça, quando caiu essa ficha, eu fiquei tão chocada que eu tinha entrado numa onda de repetir frases que as pessoas falavam. Não, felicidade é uma escolha. E, gente, às vezes não é, porque tem pessoas que quando você fala isso, você está negligenciando oportunidades que a pessoa nasceu, situações, tantas coisas que são alheias. Sim, a gente pode olhar sobre uma outra perspectiva, mas não é totalmente uma escolha só, uma escolha pessoal a felicidade. Ela também tem várias variáveis. E também eu vejo que esse conceito da felicidade hoje em dia está muito ligado à produtividade. E é assustador, porque você ligou, seja feliz, e quando você é feliz, você é mais produtivo. E isso fala muito às grandes empresas, né? Inclusive, eu que trabalho com grandes empresas, tem uma empresa de speakers. As pessoas levam muito esse conceito, vamos ser felizes, vamos produzir mais, e porque a gente produz mais, a gente é mais feliz e tudo. E as pessoas se sentem culpadas, porque falam assim, vê o outro só postando coisa de felicidade, vamos produzir mais, sejam felizes. E você fala, gente, não é pra mim, não é tão simples assim escolher essa felicidade. Então, será que eu tô errada? E é por isso que às vezes tem muitos filmes violentos, muitos filmes de terror, que é onde extravasa essa realidade que é tapada pelo marketing, é tapada por um consenso social, é tapada por essa coisa, vamos produzir mais, vamos ser mais felizes. E eu acho que a gente tem que desconstruir discursos, porque tá tudo bem a gente não estar feliz o tempo todo. Tá tudo bem se um dia você não tá mais produtivo. Tá tudo bem se você não tá bem, sabe? As pessoas não falam isso tão abertamente. Só que a gente tem que saber acolher. Eu falo que o mundo ele é um equilíbrio, né? Entre claro e escuro, bom e mal. E se a gente não conhece o escuro, a gente não vai reconhecer o claro. Né? Então a gente também precisa viver os processos
e entender que somos cíclicos, que não estamos o tempo inteiro felizes, ou também não estamos o tempo inteiro tristes, né? E que algumas situações não te definem, né? Você pode estar... Tem uma pessoa que fala assim, ai, mas eu sou depressiva. Eu até quero convidar você a não falar isso. Não é que você é depressiva, você está depressiva. Você pode estar num momento com depressão. Isso não vai te definir para o resto da tua vida. Você está no momento passando por uma coisa que talvez seja um acúmulo de coisas que você não trabalhou na tua saúde emocional e você chegou neste ponto profundo de tantas coisas acumuladas na tua vida e você está passando por um momento de depressão. E eu sei que é muito difícil quando a pessoa está passando por um momento de depressão e chega alguém falando assim, nossa, você está deprimida, mas você tem todas as razões do mundo para ser feliz, você está aí deprimida. Gente, se você é uma pessoa que está com depressão e ouviu isso, eu sei que é muito difícil. E se você é amigo de alguém que está passando por um momento de depressão, não fale isso. Porque eu não conheço ninguém que escolheu estar deprimido. São fatores que passam, até fatores fisiológicos, que levaram a pessoa naquela depressão. Então não é que a pessoa escolhe. E não é que tantos motivos para ser feliz, foi uma coisa que aconteceu. Então, só voltando ao começo, não fale sou, fale estou, porque nada te define definitivamente. Nós somos pessoas que temos a capacidade de nos mudar e nos moldar e morrer e nascer quantas vezes forem necessários nessa vida. E se você pensar, vou fazer um outro convite, deixa eu tomar um cafezinho aqui. Não, já vou te perguntar enquanto toma um café, você pensa. Olha para você hoje e vê quantas versões suas já aconteceram na sua vida. Ou você é a mesma pessoa de 10, 20 anos atrás. Pensa aí se você é a mesma pessoa exatamente igual. Eu não sou, viu? Eu não sou. Eu já mudei tanto. Eu até brinco que parece que eu já vivi umas 10 vidas nessa mesma vida. Porque parece que é tanta mudança e tá tudo bem. E hoje, com a idade que eu tô, as mulheres vão entender melhor, essa idade aí, né, da loba, essa idade aí que a gente vai mudando transição hormonal, eu falo que tô vivendo uma segunda adolescência. Como assim, Rebeca, essa segunda adolescência? Gente, na minha cabeça, no começo da minha pré-menopausa, eu pensei que eu tava ficando doida, né, e porque começou tanta coisa, assim, e depois tanta coisa que fazia sentido pra mim antes, hoje em dia não faz mais, e é um choque muito grande de você com você mesmo, e você entender isso, só que também, eu acho até que a gente deveria normatizar mais até mesmo a morte, porque a morte não é só uma vez, a morte são várias vezes, às vezes a gente morre em vida pra nascer uma outra, para renascer como uma fênix, né? A fênix não precisa só ser a capa que volta toda vez como fênix. E eu gosto muito desse arquétipo da fênix, porque eu me sinto uma fênix, porque eu tive que morrer para muitas versões, e às vezes em alguns momentos da minha vida eu tive que morrer de uma forma muito dura, que eu não escolhi morrer, para ter que renascer mais forte. Né? E eu convido você que você cause a sua morte algumas vezes. Cause a morte de uma versão que não faz sentido para você. Cause a morte de uma versão que não é a pessoa que você realmente quer ser. Ou cause a morte daquela versão que são as vozes dos seus pais ou as vozes de algumas pessoas que impõem para você de como você tem que ser. Né? Então a gente tem que começar a desconstruir os discursos e entender o que a gente quer realmente nós como pessoas individualmente. Não as vozes internas. E a gente constrói isso como? Com inteligência emocional, com autoconhecimento, com autogestões das emoções. Então, é um trabalho. Então, vamos começar esse janeiro com essas reflexões. O artigo fala muito disso, sobre como as pessoas pregam essa escolha da felicidade, de como a gente tem que também ter um pouco de gentileza com a gente mesmo. Porque errar faz parte de ser humano, né? E nós somos humanos, como eu já avisei para vocês no começo, agora não tem mais escapatória, somos humanos. E errar faz parte. E até porque eu acho bom, às vezes, não é ver positivismo nas coisas erradas, não. Que é outra situação. Só cortar aqui rapidinho, depois eu volto no fio da meada.
às vezes a gente quer achar o lado bom de tudo. E às vezes não. Às vezes uma frustração, ela é uma frustração. E tá tudo bem que ela seja uma frustração. E você aceitar aquilo como frustração e não falar assim, ai não, ainda bem que aconteceu isso porque através disso foi uma coisa melhor. Pode ser que ela te leve para um caminho melhor, mas aceita que as coisas ruins também acontecem. Eu acho que essas coisas da aceitação e viver esses momentos, os sentimentos, tomar um tempo para a sua dor, para o seu luto, para entender o que você sente, nomear e falar assim, tudo bem, não é definitivo, isso não me define como pessoa, eu posso ser diferente. Refletir e começar a processar através de ações, né? Porque refletir não é processar. Então, gente, é isso. Estava falando isso porque a gente estava falando de como você tem que... me perdi, tá vendo? Eu fui, não sei, não voltei, mas vamos continuar. Você vê, é isso que eu falo tanto. Eu sou do Ceará, né? Não sei se vocês sabem, eu sou do Ceará. E lá tem uns contadores de caos. E contador de caos é assim, eles vão contando o caos, aí se esquece do que estava falando no começo, então eu sou contadora de caos, aí vou começando, vou, aí perco o fio da meada, mas tá tudo bem. Estamos entre amigos, estamos tomando café aqui, não tem que ser tudo, né, by the book, tudo assim, né, certo? Até a vida, ela é assim, ela não tem ensaio, ela não é perfeita. E tá tudo bem não ser perfeita, tá tudo bem que eu esqueci o que eu tava falando. Mas é isso, gente. Então, convido vocês para lerem o artigo completo. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso primeiro encontro de leitura. Vamos aprendendo cada dia mais. Eu também estou aprendendo com vocês. É muito importante que vocês me deem feedbacks. Assim, Rebeca, gostei, não gostei. Eu aceito tudo. Acho que a gente tem que, quando a gente se expõe, e para mim, eu demorei muito para me expor, porque eu também tenho as minhas limitações, né? Mas eu entendi que para passar a mensagem que eu quero passar, a mensagem tem que ter uma voz, não só letras, às vezes. Ela tem que ter voz, ela tem que ter cara, ela tem que ter exposição. Então também quebro os meus limites, eu quebro as minhas limitações para estar aqui, para colocar voz, cara na mensagem, para que ela possa chegar até você. E eu entendo que a gente também pode sempre melhorar e evoluir. De repente, essa Rebeca desse podcast hoje, daqui a uns 3 já morreu, já tem uma nova, né? E tá tudo bem, então vamos normalizar isso também, né? Se a gente pode melhorar, então quero feedback, quero saber o que vocês acharam, vocês gostaram, se já querem saber do próximo, conta aí pra mim, não importa o que é, me conta o que desse podcast você mais gostou, o que fez mais sentido pra você. E se você achar que alguém precisa escutar essa mensagem também, envia pra essa pessoa e às vezes até uma caridade. A gente pensa que caridade é só dar dinheiro, não, às vezes a gente envia uma mensagem e aquela mensagem faz um download na vida de uma pessoa e já muda a vida dela depois. Então é isso, gente. Bem-vindos. Espero ver aqui mais vezes vocês aqui comigo nesse bate-papo, nesse cafezinho cheio de aroma, de emoções. E a gente se vê na próxima semana. Até mais.